Como você vê essa atividade, a preparação do inventário? Porque o inventário não há. O gerente acordou de mau humor, vamos colocar todo mundo para fazer inventário, né? É muito interessante isso que você está trazendo, porque é o seguinte, a gente na vida, né, a gente aprende pelo amor e pela dor, né? E essa foi pela dor. No primeiro inventário que eu fui liderar, eu investi muito pouco, eu errei, investi muito pouco na preparação, no planejamento do inventário. No curso do inventário, a coisa não andou. As pessoas se perderam, faltou orientação, faltou instrução, como lidar com uma situação adversa. Por exemplo, uma coisa muito comum no inventário é, escuta, que unidade de medida esse item, né? Os itens que não são clássicos, 1, 2, 3, 4. E até, sei lá, imagina que é uma caixa, um combo com 6 peças. Aquele combo com 6 peças, conta 1 ou conta 6? Ou conta 6. Isso dá pau direto. Na indústria de eletroeletrônica, por exemplo, você tem os reels, né, os rolos de capacitores, normalmente eles têm um padrão 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu conto o rolo ou eu conto a quantidade efetiva? Né? Então, assim, isso é o tipo da coisa que dá que é a unidade que você falou. Eu vou contar um kit, eu vou contar quantos SKUs ou quantos itens tem lá dentro do kit. É balde ou é litro? É balde ou é litro. Isso. É exatamente isso. Então, o que aconteceu? Poxa, lições aprendidas. Esse foi o clássico inventário que eu cheguei a dormir dentro da fábrica, porque aquilo que estava previsto para ser feito em 3 dias se estendeu 7 dias. Caraca! 7 dias, entendeu? Colchãozinho. Né? Colchãozinho, tal. E liga para a mulher para avisar que... Eu adoro pizza, mas eu nunca comi tanta pizza na minha vida numa semana só. 7 dias de inventário? Né? 7 dias de inventário. Tudo bem, a gente tinha umas componentes, imagina... Você tem lá 12, 16... Não, por isso eu nunca passei, cara. 12 ou 16 linhas de montagem de placa de circuito eletrônico, você tem uma área de final assembly e tal, de montagem final do celular. E, infelizmente, a gente chegou ao final, mas com muita dor. Lições aprendidas, acabou o inventário, eu comecei a escrever um procedimento, um tutorial para cada situação, o lado bom dessa história. Eu levei esse tutorial, esse procedimento, para N outras empresas que eu fui trabalhar. Então, assim, um dos grandes segredos do inventário, voltando na sua pergunta original, é invista no planejamento dele, porque a execução vai ser muito mais tranquila. Engaje as pessoas no processo, treine, eduque, simule situações durante o inventário. Vamos ali naquela área fazer uma contagem. Né? Isso é muito importante. Desculpa, não pode falar. Até eu lembro das minhas experiências, eu nunca passei 7 dias no inventário, tá? Foram muitas madrugadas já. Mas acho que um tópico nessa linha que dá muito errado é na preparação do estoque físico, tá? Na organização do estoque. Perfeito. A organização do estoque. Então, o que eu me recordo muito que dá erros gigantescos, tá? Imagina aqui, ó, nós temos celulares distintos aqui, tá? Imagina que você vai fazer inventário numa loja de celular. Se deixar um do lado do outro e não tiver uma plaquinha diferenciando ele, quem for contar, se não tiver muito habituado com o produto, vai contar tudo igual. Veja, com um único SKU. Entendeu? Não é então, organizar o ambiente antes de e deixar fisicamente. Isso que o Fernando está trazendo é muito importante, extremamente importante. Almoxarifado, né, que a gente chama do estoque estático, que está parado, é importante que ele esteja no endereço correto, corredor A, prateleira X, posição Y. É fundamental isso daí. Porque assim, não é incomum na indústria você ter um item que ele é semelhante. Isso, cara. Mas ele não é igual. Você fala de um capacitor, né? O capacitor pode ser de 10 amperes, mas 20 amperes. Fisicamente eles são semelhantes, né? Se tiver próximo, sem uma comunicação visual muito clara, vai contar tudo errado. Vai contar errado. Vai contar errado. Mas é muito comum em empresas não ter essa organização do armazém, né? E aí a organização fica com a pessoa que está... todo dia a pessoa que organiza o armazém, participa do armazém, ela se encontra. Então, né? Tanto é que, sei lá, tem uma pesquisa que saiu em 2021, tá? Tem 2 anos aí. De uma das maiores consultorias mundiais aí, não vou falar o nome da consultoria, focando em erros de inventário, tá? Não erro da geração de inventário, mas qual é o motivo
A causa raiz. Qual a causa raiz? Os famosos 5 porquês, por que tem o... Por que está quebrado o inventário, tá? É mercadoria que entrou sem nota, ou entrou com nota errada, venda sem nota, ou com SKU errado, ou com nota errada, movimentação indevida entre filiais, furto interno, perda, e aí, listaram um monte de tópicos lá. Se eu te falar que o principal tópico é na contagem do inventário anterior errada, cara. Você tá brincando? Não, Não. sim, é muito comum. Entendeu? É muito comum. Então, tipo, igual eu falei assim, em vez de contar esse SKU aqui, esse item, eu coloco no outro. Então, eu desbalanceei totalmente, porque eles vão ter custo interno diferente, os itens, tá? Eu vou passar uma informação para o contábil diferente, eu vou passar uma informação para o PCP diferente, para PC. Então, eu desbalancei toda a cadeia. Sim. Aqui. Então, a contagem também é importante. A contagem, o processo de contagem é fundamental. Quer ver uma área que até hora depois do inventário para saber como foi a área de PCM, que é a área de planejamento e controle de materiais. Isso. Esse pessoal que roda MRP, que, pessoal, em breve a gente vai falar desse tema também aqui, vai ser um dos temas que nós vamos discorrer aqui, como fazer um cálculo de necessidades líquidas, né? Como é esse processo, como ele está sistematizado. O pessoal de PCM acabou o inventário, fez as correções no sistema, rodou o primeiro MRP, é comum aquele item que eu estava contando sumiu. Isso. Deu baixa. Sumiu, deu baixa. Só que ele está contando já para colocar o P sumiu no próximo período. Sim, ele já está considerando, tem uma entrega ali na frente. Olha, cadê aquele item? Cadê a barra de aço? Sumiu, simplesmente sumiu, fruto do inventário. E não é incomum, como o Fernando trouxe, porque o erro no processo de inventário acontece você ir lá, peraí, vamos lá olhar esse item, depois do inventário, e você descobrir que ele foi contado errado e ele estava lá. Ele existe. Caraca. Isso não é incomum. Então, o que acontece muito nessa linha, na minha opinião, inventário é uma atividade, se eu pensar, simples. Eu gosto do exemplo de como fazer um bolo. Você vai chegar na sua casa antes lá e vai verificar se tem os ingredientes, tá? Então, só que muitas vezes, por nós acharmos que ela é simples, não quer dizer que ela seja fácil. Exato. Entendeu? Ela não tem complexidade, né, Fernando? Mas ela dá trabalho. Dá trabalho. E ela é hipercrítica para o resultado. Entendeu? Então, ela mal feita, ela tem um impacto no negócio gigantesco. Então, tipo, você vê que muitas das empresas negligenciam, acho que esse é o tópico, sim. o processo de inventário, tá? Não dedicam o esforço necessário no planejamento, que é o que o Nariz estava falando anteriormente, tá? Então, sei lá, você tem que ir e mapear as áreas. E na organização física dele. E mapear as áreas. Tipo, cara, mapear área dá trabalho pra caraca para mapear. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Sei lá, imagina um galpão de, sei lá, 50, 60, 70 mil metros quadrados. Você vai ter que ir lá e colocar cada área que vai ser contada. Entendeu? Então, tipo, mapear a área não é fazendo do seu escritório lá. Não, você vai ter que ir no físico lá fazer o mapeamento de área. Sim. Entendeu? Porque pode ser que no sistema esteja uma área... essa área de parafuso. Você chega lá, só tem bobina. Isso, vai ter que fazer tudo diferente. E uma outra coisa que complica inventário é o seguinte. Na indústria é muito comum, o Fernando tem bastante experiência na parte aí de atacado, de varejo, pode falar melhor sobre isso. Eu não tenho essa experiência, tenho a experiência na indústria. É de que um item, você falou do parafuso, por exemplo, o parafuso ele não está numa área única. Ele fisicamente e sistemicamente, ele está em depósitos distintos. E no dia a dia, esses depósitos se movimentam. A chance de se errar nesse movimento, análogo à nossa conta corrente, né, acontece. O parafuso deveria estar lá na localização A, mas não está, mas está na C. Ele está compensando. Por quê? Quando fizeram movimentação do A para C, não registraram no sistema. E aí, só pegando um gancho, tá? A gente tem muitas discussões, fazer inventário cíclico ou total, essa parte toda. Inventário cíclico, o que é? Eu vou fazer inventário só num pedaço da... Imagina num galpão só, ou numa rua. Sim. Tá? E pegando o exemplo do Nadilson, nessa rua eu posso ter parafuso lá. Sim. Ok? Depois ele fala assim, nossa, tem muito parafuso aqui, vou fazer inventário lá, acabei de fazer ganho de inventário. Certo? Ganho de estoque rotativo. Só que se eu fizesse inventário total, pensa, prego você não brota prego não sai do chão, certo? Você comprou esse prego, entrou com nota, tudo mais. Então, geralmente quando você tem ganho muito grande numa área, você tem perdas em outras. Então, quando você for fazer inventário na outra área, você vai derrubar seu inventário. Então, a vantagem de fazer o total é que você consegue nivelar, ele equaliza. Você faz ele simultaneamente.
Uhum. Ele equaliza. Então, sei lá, igual no institucional, eu tive ganho aqui de, sei lá, tantos mil reais em emprego no local e eu tive perda. Ótimo. No gerencial, só explicar isso Sim, aí. no gerencial você explica. Mas se fizer só numa área, você pode estar inflando gigantescamente o seu contábil de ativo. Sim. Ou o oposto, desinflando lá o contábil, entendeu? Reduzindo Nadilson, ativos. E como você vê assim, como mitigar os problemas de contagem, cara? Que esse eu acho que é um dos mais difíceis, porque isso depende da pessoa, né? O olho da pessoa que tá lá. Existem boas práticas, e até antes de falar sobre as boas práticas, pessoal, quem está aí nos assistindo, né? Sim. Inscrição, Sininho, sininho e like. e, de verdade, coloque aqui embaixo o que está achando, dúvida, sugestão de tema, o que vocês acharem É pertinente. muito importante o seu retorno, né? Uhum. Muito importante o seu comentário, é muito importante o seu feedback para que a gente leia, entenda qual é a sua expectativa, até para trazer É um assunto que enderece ela, né? Exatamente.